Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todas e todos bem-vindos a mais um encontro síncrono temático aqui do Cálculo 2 pelo Projeto Newton. Iniciando aí mais um encontro, essa quarta-feira chuvosa, né? Confesso que eu gosto bastante desse clima mais chuvoso de Belém. Bem, as boas-vindas aos colegas que estão aqui e aos colegas que estão no chat. Hoje eu acho que um número maior de colegas decidiram assistir pelo Zoom e não julgo. Hoje está um dia bom de ficar em casa. Bem, na aula de hoje eu vou continuar falando sobre funções de várias variáveis, encerrar o que a gente falou na aula passada e dar continuidade. O objetivo da aula de hoje é a gente chegar nas derivadas parciais, tá bem? Então, mas vamos retomar o que a gente já fez na aula passada. Bem, na aula passada a gente definiu, né? Então, bem, na aula passada a gente definiu as funções de várias variáveis a valores reais. Que em geral eu denoto por uma função, né? Supondo que ela tenha n variáveis, então seu domínio é um subconjunto do Rn, e eu digo que ela toma valores reais, ou ela é uma função a valores reais, porque o contradomínio é R, e o que ela faz basicamente é levar um vetor. Bem, existe uma regra, né, que a define, e essa regra me permite calcular a imagem desse vetor, que é o número real. Acho que a maior diferença, né, em relação às funções vetoriais que a gente viu no primeiro ciclo de atividades é porque lá eu tinha um número real indo no vetor. E aqui eu tenho um vetor indo em números reais. E aí, em relação às funções de várias variáveis a valores reais, eu defini lá o domínio. O domínio em geral é um subconjunto do Rn, podendo ser todo o Rn. Então, no nosso caso aqui, esse domínio seria o conjunto A. Quando eu não deixar claro quem que é, a gente denota por D de F aquele maior subconjunto do Rn, onde a regra que define a função faz sentido, né? Aí eu falei também do contradomínio. Bem, para a gente, sem perda de generalidade, eu posso sempre considerar que o contradomínio é o conjunto dos números reais, por isso, função de valores reais, várias variáveis a valores reais. Falei da imagem. A imagem é aquele subconjunto IM de F do R, que é formado por todos os y dessa forma, né? Quando eu percorro o domínio da função, defini também o gráfico. O gráfico pode ser definido, bem, para todas as funções de Rn, mas as mais interessantes é quando n é 2, né? Para funções de duas variáveis, porque nesse caso eu consigo visualizar, né? De certa forma, imaginar esse gráfico. E aí o gráfico é aquele conjunto G de F, formado pelo domínio cartesiano com a imagem, né? Ou simplesmente x1, x2, xn e y. Então ele mora no Rn mais 1. Onde até o n são as coordenadas que eu estou considerando o domínio e a coordenada n mais 1 é a imagem, né?
E aí a gente viu alguns exemplos e também vimos curvas de nível. Curvas de nível. As curvas de nível, bem, eu falei especificamente para o caso n igual a 2. Em geral, é no caso n igual a 2 que a gente mais vai trabalhar, porque eu consigo visualizar o gráfico, eu também consigo, bem, descrever essas curvas de nível. É curvas de nível só no caso n igual a 2, tá? No caso mais geral é a superfície de nível. Se você pegar uma função de 3 variáveis a valores reais, ela mora no R4. Então, quando você tentar fixar um valor na imagem, a pré-imagem disso, em geral, é uma superfície. E aí vai subindo, né? Uma superfície, um sólido, e assim sucessivamente. Então, mas no caso de curvas de nível, eu estou falando do caso n igual a 2, e aí as curvas de nível, bem, o nível K, a gente chama de nível K as soluções da equação f de xy igual a k, que é aquele gráficozinho. Então, sobre as funções de várias variáveis, foi isso que eu falei na aula passada. Gerou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Está tranquilo até aqui? Eu tinha preparado para a aula passada, mas a aula passada foi um pouquinho corrida. Vou mostrar para vocês, acho que um bom jeito de vocês visualizarem essas curvas de nível. Eu tinha preparado para a aula passada, não deu tempo na aula passada, vou mostrar para vocês. Eu preparei no GeoGebra uma pequena animaçãozinha que permite vocês entenderem muito bem como funcionam as curvas de nível, tá? Entendam aí que a função que eu estou considerando é essa função aqui, tá? Z sobre C, C é uma constante, eu posso variar ela aqui. Bem, esse C está do lado, né, da função, mas para você ver isso é uma quádrica em geral, mas se você quiser visualizar isso como uma função, é só você multiplicar por C, tá? Não vai fazer muita diferença. E aí, o que acontece? Quando você considera essa função, observa que eu estou considerando como? Eu tenho um valor aqui para o A, eu tenho constantes, tá? A constante C, a constante A e a constante B. Constante A, eu posso variar a constante B. Tem uma constante S aqui, que esse S faz duas coisas. Bem, quando o S for igual a 1, que é o caso que eu vou mostrar para vocês primeiro, isso daqui é o paraboloide, tá? Como vocês estão vendo aí. Quando coloco o S igual a menos 1, aí cai naquela outra superfície que eu mostrei para vocês na aula passada, que é o paraboloide hiperbólico. Depois eu vou mostrar o caso menos 1. E quando o S é 0, a gente tem o paraboloide cilíndrico, tá? É porque aí, na verdade, se o S é 0, não existe essa parte. Mas como eu estou considerando uma função de duas variáveis, o que vai acontecer é que é como se fosse um cilindro. Eu tenho uma curva e ela se estende infinitamente. Eu vou mostrar para vocês cada um desses casos. E aí, como é que eu faço aqui para visualizar as curvas de nível? O que são as curvas de nível, né? Entendam que esse plano azul aqui, que vocês estão vendo, ele é o plano de nível K. Aqui é o valor de K, tá? Eu vou dar play aqui no K e vocês vão ver o que acontece. Fixado o paraboloide, conforme o K vai percorrendo, esse desenho que está do lado de cá é a curva de nível. Vocês vão perceber que a hora que eu vou para o negativo, não tem curva de nível. A primeira curva de nível aparece em K igual a 0, que é só um ponto, e aí ela vai abrindo, tá? Então esse é o caso do paraboloide, que eu mostrei para vocês. Se eu tomar aqui o S igual a menos 1 primeiro, bem, aí vira o hiperboloide, tá? O que acontece com o hiperboloide? Quando eu vou percorrendo os níveis, bem, lá em cima vem aquelas hipérboles, e depois, lembra que eu mostrei para vocês o desenho, né? São hipérboles, aí tem duas retas concorrentes. As retas concorrentes acontecem bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando você pega K igual a 0 aqui, K igual a 0. Aí. Observa que no K igual a 0, que é o plano XY, você tem exatamente aquelas retas concorrentes que eu falei para vocês, que é a identidade e menos a identidade, tá? E aí você tem essas superfícies. Então é exatamente isso as curvas de nível. É você cortar com um plano a sua função, o gráfico da sua função, e aí você representa no plano cartesiano quem são essas curvas, tá? O caso S igual a 0,
Caso S igual a zero, isso aqui se anula, tá? Então fica Z igual a C que multiplica x sobre A ao quadrado. Então o que acontece no eixo Y? O eixo Y pode assumir qualquer valor, tá? É como se você pegasse a parábola e permitisse que ela andasse sobre o eixo Y, tá? Para mais e menos infinito no eixo Y. E aí, quando você olha as curvas de nível, bem, você tem uma reta e aí essa reta se expande lá para fora. Então essas são as curvas de nível. As curvas de nível em geral, como ficou claro na aula passada, ela não vai definir para a gente a superfície, não dá, só conhecendo as curvas de nível, dizer exatamente qual é. Porque se vocês lembrarem, na aula passada, ah, eu mostrei para vocês que tanto a calota polar, né, a semisfera, a parte positiva da esfera, quanto o parabolóide tem curvas de nível como circunferência. E vai ter outras funções também que tem essas curvas de nível como circunferência, tá? Ah, uma coisa, eu vi aqui, o Matheus fez um pedido no chat e eu vou reforçar. O dia que eu não falei, precisou, né? Pessoal, eu peço por favor que vocês não liguem nem o microfone e nem um vídeo, tá? Porque quando vocês fazem isso, corta. E aí os colegas que estão acompanhando, em vez deles verem o que eu estou apresentando, eles vão ver basicamente sua tela lá com seu nome. Então tomem cuidado em relação a ligar o áudio e o vídeo, tá bem? Tá certo. Então, em relação às curvas de nível, eu quis mostrar para vocês, acho que já tinha ficado claro na aula passada, mas caso tenha ficado alguma dúvida, é assim que funcionam as curvas de nível, tá? E aí, se você tiver uma função de 3 variáveis, você teria uma superfície inteira e assim sucessivamente, tá? E aí, depois de falar de funções de várias variáveis, eu comecei a falar sobre limite e continuidade. Para falar de limite em continuidade, a primeira coisa que eu defini com vocês na aula passada é o que vem a ser um ponto de acumulação. É uma forma o ponto de acumulação é uma forma de eu descrever os pontos aos quais eu posso me aproximar dele infinitamente sem nunca chegar no ponto, né? Sem nunca ser ele mesmo. E aí eu fiz aquela analogia em relação a como que a gente trabalha na reta. E aí quando fixando, no caso, n igual a 2, para a gente ir desenhando, quando eu estou falando de um conjunto n igual a 2, eu posso pegar, na verdade eu vou fazer um outro caso. Considero um conjunto aberto, tá? Considero um subconjunto aberto aqui. Por aberto eu quero dizer que a fronteira não pertence, tá? Eu estou olhando só para o lado de dentro. Então considere esse conjunto aqui. Vocês podem pensar, por exemplo, que esse conjunto é o meu conjunto A aqui é o conjunto dos pontos xy do R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que 1, por exemplo. Nesse caso, bem, aqui seria o 1, tá? E aí eu só estou considerando os pontos internos. E aí, tá. O que é os pontos de acumulação, né? Bem, os pontos de acumulação é aqueles que quando eu considero eles, você pega um P1 aqui, por exemplo. Pensa nesse ponto aqui. Para qualquer circunferência que você escrever, considerando P1 como sendo o centro dela, qualquer circunferência, raio positivo, pega uma circunferência. É natural que dentro dessa circunferência existem pontos que estão no conjunto A e que são diferentes de P1. Ou seja, é basicamente um ponto que não cumpre distanciamento social, né? Existem, para qualquer, não importa o quão pequeno seja o raio ali que você coloque, você vai ter pontos do conjunto A que estão próximos do P1. É claro que se eu estou no interior do A, isso vai acontecer. Se você pegar um ponto aqui, esse ponto é um ponto de acumulação do conjunto A. Um ponto aqui. Não, né? Na verdade, existem várias circunferências que você escreve em torno desse ponto que não tem nenhum ponto do conjunto A.
Então esse ponto aqui não é um ponto de acumulação do conjunto, certo? Eu vou pedir para o pessoal aí tentar desligar o microfone. Parece que tem um colega que deixou o microfone ligado. E aí tentem desativar o microfone dele, se possível. Tá bem. Se você pega um ponto aqui, é claro que existe aqui algum raio que não intercepta nenhum ponto do conjunto A. Mesmo que esse ponto aqui, P2, mesmo se eu acrescentar ele ao conjunto A, ele ainda não é ponto de acumulação. Porque os pontos que eu tenho que me aproximar dele tem que ser pontos diferentes dele. Aqui eu coloquei 1 de novo, era para ser 2, né? Tá, então ele também não é. E aí tem mais, então tem os pontos no interior do conjunto são pontos de acumulação, os pontos no exterior do conjunto não são pontos de acumulação, e existe um caso que é o ponto da fronteira. O ponto da fronteira, ele não pertence ao conjunto, porque observa, se você pegar, por exemplo, o ponto 0, 1, esse ponto aqui, esse ponto não pertence ao conjunto A, tá? Ele não pertence, mas ele é um ponto de acumulação. Porque é exatamente isso que está na fronteira, né? Não importa o quão pequeno seja a circunferência que você coloca em torno desse ponto, chamar ele de P3, vão existir pontos dentro dessa circunferência que estão dentro do conjunto A. Então vai existir alguém aqui, né? Que é diferente do P3. Então isso é ser ponto de acumulação. E é nos pontos de acumulação que eu posso calcular limite. Quando a gente entende o que é um ponto de acumulação, que é o que nos permite definir que vem a ser o limite, a gente tem o seguinte. Bem, se eu considero uma função f que vai de um subconjunto A do Rn no R, um ponto de acumulação de A, chamar ele de P0, tá? Seria melhor se eu tivesse colocado ele aqui, né? Um ponto P0, que é ponto de acumulação de A, e um número real L, bem, já disse que é um número real, né? Mas é só para ficar claro. Contra domínio, tá? Então, e um número real L, o que a gente vai ter? Intuitivamente, o limite de f de p, por exemplo, quando p se aproxima de p0, é L, se e somente se, para todo p diferente de P0, próximo, e aí eu vou deixar intuitivo, esse próximo em matemática é o que a gente usa epsilon, delta, para dizer o que é, mas aqui eu só quero intuitivo, então eu vou colocar entre aspas, próximo de P0, temos que f de P está próximo de L. Então é isso que é a ideia de limite, tá? Para todo, isso é muito importante. Significa o seguinte, se você pegasse, por exemplo, esse ponto da fronteira aqui, observe que ele é ponto de acumulação, então ele cumpre essa segunda propriedade. Aí eu pego uma função que vai desse conjunto A em algum elemento. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Então vamos considerar o nosso conjunto. Nosso conjunto é aquela circunferência lá, sem a fronteira, tá? Então, esse é o conjunto A, é o conjunto dos x, y pertencente ao R2, tal que x² mais y² é menor do que 1. Aí eu pego uma função, eu defino uma função nesse conjunto. Então vamos considerar, por exemplo, a função f, que vai de A no conjunto dos números reais
como qualquer função, tá? Você pode pensar, por exemplo, na função que leva xy em 1 sobre 1 mais x² mais y². Bem, essa função está bem definida no A, na verdade essa função está bem definida em qualquer subconjunto do R2, tá? Ela não tem problema, porque ela só teria problema se isso aqui pudesse ser menos 1. Só que eu estou falando de números reais, soma de quadrados nos reais sempre positivo, então tem uma função, tá? E aí eu tenho um ponto de acumulação, então observe, eu tenho um conjunto, tenho uma função nesse conjunto e tenho um ponto de acumulação. Por exemplo, o ponto P dado por 0, 1. O 0, 1 não está no meu conjunto, não existe f de P, porque P não é um ponto do domínio. Ah, mas essa função não tem problema em lugar nenhum. Não, mas eu disse que o domínio dela é esse, tá? Como eu disse, eu posso deixar o domínio aberto, e aí eu escolho um maior conjunto onde faz sentido, ou eu posso fixar o domínio. E nesse caso eu fixei o domínio. Então, o domínio da minha função não inclui esse ponto, porque esse ponto não está dentro do A. Aí eu pergunto, né, qual que é o limite de f de P, esse aqui vai ser o P0, tá? Quando P se aproxima, e aí em geral a gente escreve assim, tá? Para fazer o caso, quando eu fixo o número de variáveis, eu não preciso trabalhar tanto com esses P's, eu posso calcular isso da seguinte forma. O limite de f de xy quando x e y se aproxima do ponto que eu estou considerando, que é o 0, 1. Tá? Então, essa é a pergunta. A primeira coisa é, eu posso calcular esse limite? Posso. Eu posso calcular esse limite porque esse ponto é um ponto de acumulação. Quer dizer, eu posso pensar, antes de saber se ele existe ou não, tá? Eu só posso pensar na possibilidade de existência do limite naquele ponto se ele é ponto de acumulação. Porque está na definição, tá? Eu disse que o limite existe para pontos de acumulação. Se esse ponto não é ponto de acumulação, nem faz sentido falar em limite. Como ele é ponto de acumulação, faz sentido. Aí depois eu tenho que tentar, de fato, calcular ele. Então, observe o seguinte. É óbvio, todo mundo... Vamos ver se vocês conseguem fazer essa conta. Qual é esse limite aqui? Alguém consegue? Alguém aí pode... Alguém consegue? Quem é o valor? Alguém no chat? Meio, né? Alguém gritou lá. O limite aqui é meio, tá? Por que esse limite é meio, pessoal? Por causa do seguinte, tá? Se você observar, o x está se aproximando de 0 e o y está se aproximando de 1. Primeiro que não tem nenhuma indefinição aqui, esses são os limites fáceis, né? Os limites que geralmente são interessantes são aqueles que tem que tirar a indeterminação e coisas desse tipo. Aqui não tem problema, não tem nenhuma indeterminação, essa função. Então, a ideia aqui é a seguinte, se você considerasse uma função num domínio maior, vamos pensar nessa seguinte função. G, que vai do R2 no R e leva xy em g de xy, que é igual a 1 sobre 1 mais x² mais y². Essas duas funções são totalmente diferentes, tá? Essas funções são diferentes porque têm domínios diferentes. A definição de uma função, apesar da gente olhar muito para a fórmula dela, né, para fazer conta, o que parece interessante é só a regra de associação. Mas para você falar de função, você tem domínio, contradomínio e expressão da função. Então, a função f e a função g não são iguais. Mas o que acontece é que dentro do conjunto A, elas são equivalentes. Porque o a expressão é a mesma. O A está contido dentro do R2. Então significa que, restritas a A, essas duas funções coincidem. Em outras palavras, para todo x e y que pertence ao conjunto A, você tem f de xy igual a g de xy. Bem, mas o limite, ele é calculado usando... Pois não. Se identifica, nome e curso, por favor. Pode falar já? Lucas e... De novo. De novo. Lucas, Engenharia Elétrica. Professor, de acordo com esse domínio da G que o senhor definiu, esse ponto P0 para G
ele iria fazer parte do domínio? Sim. Tá bom, Sim. beleza. Isso é uma pergunta muito importante. Observe, esse ponto aqui, ele não pertence ao A, mas naturalmente ele pertence ao R2, né? O R2 é o conjunto de todos os pontos onde a primeira coordenada e a segunda coordenada são números reais e claro que 0 e 1 é real. Só que é muito importante a pergunta dele por causa do seguinte, eu posso calcular esse limite na F porque P é um ponto de acumulação. Apesar de não pertencer ao conjunto, ele é ponto de acumulação. E ele também é um ponto de acumulação do R2, porque qualquer ponto do R2 é ponto de acumulação. Isso é uma das características do R2. Se você pegar um ponto do R2 e colocar uma circunferência, por menor que seja, vai ter pontos lá dentro. Isso é uma coisa que a gente assume, porque a gente vê isso há muito tempo. Mas por que a matemática precisou formalizar os conceitos matemáticos? É porque essa ideia de você poder aproximar de um ponto infinitamente, sem nunca chegar nele, isso não é uma coisa tão natural. Se você for parar para pensar, isso não coincide nem com a nossa realidade. Não só do ponto de vista que a impressão que a gente tem é que não dá para se aproximar infinitamente de um ponto, existe um paradoxo, que não é um paradoxo, que é sobre, deixa eu ver se eu consigo lembrar, paradoxo de Herão, que é sobre a tartaruga e Aquiles e a tartaruga. Se vocês procurarem, que é exatamente quando tentaram fazer o seguinte pensamento. Imagina que dois Aquiles e uma tartaruga tenham que andar uma determinada distância. Aí você pensa o seguinte, bem, para ele andar de A até B, ele primeiro tem que ir de A até a metade de B. Aí bem, então, a hora que ele chega nesse ponto médio, vou fazer aqui, né? Quando ele chega no ponto médio, ele ainda teria que andar mais essa metade. E aí depois ele ainda teria que andar mais uma metade. E aí fica parecendo, então, o paradoxo é, como que ele pode sair do ponto A e chegar no ponto B, se ele precisa andar infinitas metades? Hoje em dia o cálculo responde isso, é porque quando você soma essa infinidade de metades, você tem o tamanho do segmento, e isso não leva um tempo infinito. Mas, na realidade, do ponto de vista da física, e principalmente depois da introdução da física quântica, o que a gente sabe é que, na realidade, não é mesmo possível. Existem distâncias mínimas no espaço. Existem espaços mínimos que uma coisa tem que percorrer. Por isso que a mecânica quântica é tão revolucionária, porque por muito tempo se acreditava que o universo era basicamente um R3 ou um R4. Mas não faz sentido que ele seja, porque não é possível andar distâncias infinitamente menor no universo conhecido. Então, essa ideia de você poder aproximar de um ponto infinitamente sem nunca chegar nele é uma boa aproximação do universo pelo fato de que a distância mínima é a constante de Planck, e é um número extremamente pequeno. Mas isso não é realidade. Então, é por isso que a matemática teve toda a dificuldade de formalizar esses conceitos. Entender como é esse conjunto onde você consegue se aproximar infinitamente de alguma coisa sem nunca chegar. Que não é nem um pouco intuitivo, se você for parar para pensar. Imagina, se você tentasse fazer o experimento de sempre se aproximar um pouco mais do quadro, bem isso daqui, né? Isso aqui é o quadro e aqui é sua mão, por exemplo. É possível que você faça infinitamente esse processo de colocar a sua mão a metade da distância entre o A e o B? Isso parece quase impossível, né? Você não vai conseguir nem sequer entender o que é a metade da distância e, de fato, não é possível, tá? Existe uma interação mínima aqui entre uma distância mínima que você não pode quebrar ela a partir daí, tá bem? Então, dito isso, só para vocês entenderem o que está sendo feito aqui, mas na matemática, nos RNs, esses conjuntos têm essa propriedade. Eles foram formalmente construídos para ter essa propriedade. Então você pode sim se aproximar desse ponto infinitamente sem nunca chegar nele, tanto no conjunto A quanto no conjunto R. Só que aí, como isso aqui vale, o que acontece? O limite, ele é esse processo de uma aproximação infinita onde você nunca alcança.
Mas a aproximação acontece dentro do conjunto A. Por isso que ele tem que ser ponto de acumulação. Quando eu vou me aproximando, quando eu tento calcular isso daqui, eu estou calculando dentro do conjunto A. Significa que eu estou analisando a função nesse ponto, depois num ponto mais próximo, e num ponto mais próximo, e assim infinitamente. E dentro do conjunto A, as duas se identificam, as duas são iguais. O que significa que essa daqui vai ter o mesmo limite dessa. Porque não importa o ponto P0 no cálculo do limite. O que importa é como se comporta nas vizinhanças infinitamente próximas do ponto P0. Então é por isso que isso daqui vale meio, porque você está fazendo a seguinte, sem perceber, está fazendo a seguinte consideração. F e G são iguais dentro do conjunto A. Mas a G eu posso calcular ela no ponto 0, 1, porque é um ponto do domínio da G. E se eu posso calcular lá, é para lá que está indo a função, porque ela é uma função contínua. Então, se eu estou indo para meio nessa, coincidentemente, eu tenho que ir para meio dessa. Não tem outra opção. É aquela ideia de que uma se sobrepõe à outra. Se uma pode ser sobreposta na outra, então para onde uma for, a outra vai ter que ir também. Entenderam? Então esse é o conceito de limite. Tem algumas analogias com esse. O colega Anderson falou sobre o mesmo problema do se aproximar infinitamente, só que com cortes de cabelo. Que é a mesma ideia, tá? Isso gera paradoxos. Tem uma série de paradoxos, se eu não me engano, acho que é Heron mesmo, que faz uma série de paradoxos com essa ideia de infinito. Se realmente o infinito existe. Como pode você dividir uma coisa ao meio infinitamente, ou dobrar uma coisa infinitamente, esse tipo de coisa. Mas aí, bem, a matemática consegue formalizar e justificar essas coisas, só que dá um pouquinho de trabalho. Mas a gente conseguiu já faz algum tempo já. Tá bem. Então esse é o processo de limite. Eu vou retomar, a gente estava num slide, né, na aula passada. Eu vou retomar ele da onde a gente parou agora. Ctrl L. Então, esse último comentário que eu fiz é essa proposição aí, tá, pessoal? Que é longa, é um pouco abstrato. É a forma matemática de dizer exatamente o que eu acabei de fazer no quadro 3, que é, se eu tenho duas funções, f e g, e na onde eu estou considerando P0, elas são iguais em todos os pontos, a menos do próprio P0, o P0 não importa, porque eu só calculo nas proximidades, então o limite de uma é igual ao limite da outra. Então é assim que se calcula o limite, tá? E aí eu cheguei a fazer esse exemplo 1 com vocês? Sim, né? Fiz o exemplo 1 com vocês, o exemplo 2 não é muito diferente, tá? O que vocês têm que fazer aqui é basicamente dividir essa expressão por essa. Vocês vão ver que isso daqui divide isso, tá? Divisão de polinômios. Divisão de polinômios é aquela, tá? Você coloca aqui como se você estivesse dividindo lá na quinta série. Você escreve um polinômio e coloca um espaço. Então esse é o dividendo, esse é o divisor. Aí bem, observa que você vai ter que multiplicar por x, o de baixo, para chegar no x ao quadrado. Aí você tem que multiplicar outra coisa por y, aí você consegue escrever o que está em cima como um múltiplo do que está escrito embaixo. Aí você faz a identificação das duas funções que você obtém, sempre que o x e o y é diferente de 1 e 2. E aí você consegue resolver, tá? Fica aí para vocês praticarem. Uma outra proposição importante para calcular limite, então a primeira forma de calcular limite para a gente vai ser encontrar uma função que seja igual à função que a gente quer numa vizinhança maior, que inclua o próprio P0. Então essa é a primeira forma que a gente pode usar para calcular alguns limites. A gente vai precisar em alguns, tá? A gente vai fazer alguns cálculos de diferenciabilidade, algumas coisinhas assim. Um limite ou outro a gente vai acabar calculando, sim. Então essa é a primeira forma. A segunda é bem mais simples. A segunda é que se você tem uma função indo para 0 e a outra limitada, então, aqui pessoal, entenda em geral que esse x aqui é um elemento do Rn, tá? Pensa nesse x como sendo um vetor. Talvez se eu tivesse colocado uma setinha ficava mais claro, mas pensa que esse elemento x aqui é um ponto do Rn. É porque não dá para escrever x, y, z quando eu tenho um n, não sei quem é n, tá?
Vou fazer um exemplo, vou explicar para vocês, depois eu vou calcular. Vou deixar aqui já os exemplos que eu quero calcular. Primeiro eu vou explicar para vocês a proposição. Vamos aqui no quadro 1. Essa é uma ideia bem intuitiva, tá? Ela não é complicada. A proposição diz que você tem uma função indo para zero. Um bom exemplo para justificar isso é a seguinte função, tá? Pega a função f de xy igual a x ao quadrado. Pode vir para cá, depois eu pego os exemplos daí. X mais y ao quadrado, que multiplica o seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Como que a gente calcula isso daqui? Então deixa eu tentar explicar para vocês essa daqui. Pode passar para cá, por favor. Christian. Tá bem. Então, repetindo, pessoal, vamos considerar essa função aqui, tá? E eu quero calcular esse limite aqui. Limite de f de xy quando x e y tende... O único lugar que isso é interessante é no 0, 0, né? É como eu disse, dá para calcular limite em qualquer ponto. Se você quiser calcular o limite disso no ponto, sei lá, no ponto 0, 1. No ponto 0, 1, aqui dá 0, aqui dá 1, fica sob seno de 1. Então, bem, a gente não sabe quem que é seno de 1, mas isso dá seno de 1. Então, os outros limites são imediatos. O único lugar que não é que a gente só usa limite para calcular nas indeterminações. É que só nas indeterminações é que ele é necessário, tá? Nos outros não tem muita graça de calcular. Mas você pode calcular o limite disso daqui em qualquer ponto do R2. Mas o único interessante é o 0, 0. Os outros são imediatos. O que acontece com esse limite no 0, 0? Aí, alunos, principalmente de cálculo 1, né? Alunos de cálculo 1, às vezes, chega na prova, aí ele faz assim, ó. Isso aqui, quando você vai fazer esse limite aqui, não sei muito bem como que faz, mas esse limite... isso aqui, eu já vou dizendo que isso aqui tá errado, tá, pessoal? Antes, senão vira meme, né? Recorta só essa parte e vai dizer que o professor disse que isso aqui é verdade. Alunos de cálculo 1 geralmente fazem assim, isso aqui. Quer dizer, não tem duas variáveis, mas a ideia repetida do cálculo 1 é assim. Isso aqui isso é 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que multiplica seno de 1 sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, o que dá 0 vezes seno de 1 sobre 0. E aí fala assim, isso aqui é uma indeterminação, não existe. Porque em algum lugar ele viu que não pode dividir por 0 e ele... Bem, isso aqui não existe. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Não se calcula limite. Primeiro que você já está errado a partir daqui, tá? Chegou... Quando eu estou corrigindo a prova, chegou aqui, eu já nem continuo porque não se divide por 0, tá? Não tem muito o que fazer depois daqui. Não é assim, tá? Porque se fosse para fazer desse jeito, não precisava nem do conceito de limite. Porque o problema aqui é exatamente não poder calcular no 0. Então, se você só calcula no 0, não tinha nem a necessidade de desenvolver cálculo diferencial e integral. Então, você precisa ser um pouco mais engenhoso para fazer esse tipo de coisa, tá? Precisa de um pouco mais de cuidado. O que acontece? O seno é uma função que tem uma propriedade interessante, tá? Pensa que isso aqui é uma composição. Vou chamar essa daqui da minha função g de xy. E vamos pensar só no seno de g de xy. E mais, né? A função é uma função g de xy e essa função, obviamente, vai do R2 menos o 0, 0, porque ela não existe no 0, 0, em R, né? Então, ela não está definida, essa função g, que é 1 sobre... E aí ela leva xy em 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Essa função não está definida no 0, 0, mas qualquer outro ponto do R2 ela está definida e ela toma valores reais. E a única coisa que eu preciso aqui é lembrar que ela toma valores reais, tá?
Porque se ela toma valores reais, seno de número real eu sei uma coisa importante sobre o seno de número real. O seno de número real é maior ou igual a menos 1 e é menor ou igual a 1. Isso daqui eu sei, não importa quem seja a função g que eu coloque ali. Se o que está aqui dentro do seno é um número real, então eu sei que ele está entre menos 1 e 1. Ou seja, ele é limitado. Ela é uma coisa que é, de certa forma, pequena. Tudo, do ponto de vista de limite, tudo que é finito é pequeno, porque a outra é infinito. Então, mesmo se ele tivesse limitado entre 1 trilhão, menos 1 trilhão e 1 trilhão, ainda é verdade o que eu vou dizer. Que é o seguinte, você tem uma coisa que é limitada, e aí você multiplica essa coisa por uma função. Então, lembrando que a g de x é isso, essa expressão me permite dizer o seguinte, olha, x² mais y² é um número positivo. Então, quando eu multiplico uma desigualdade por um número positivo, ela mantém as desigualdades. Significa que menos x² menos x² mais y² é menor ou igual a x² mais y², que multiplica o seno de 1 sobre x² mais y², e isso é menor ou igual a x² mais y². Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu só peguei essa daqui, que era o seno de g de x, que é isso, multipliquei pelo x² mais y². Ok, isso é verdade porque isso aqui é positivo, as desigualdades se mantêm. Então, observe o seguinte, quando o x e o y vai para zero, essa daqui eu não sei para onde vai, eu quero saber. Mas essa daqui eu sei para onde que vai. Essa função é uma função contínua pra caramba, ela é diferenciável, ela é tudo que a gente pode provar sobre uma função, essa daqui vai ser. Então eu sei para onde que ela vai para zero. E essa daqui eu também sei que vai para zero. A única diferença é que aqui vai para zero pela esquerda e aqui vai para zero pela direita, mas vai para zero. Então é como se você tivesse um sanduíche mesmo. E não é à toa que muitas pessoas chamam esse teorema de teorema do sanduíche. Você tem uma coisa aqui que você não sabe como se comporta, mas você tem uma coisa por baixo e uma coisa por cima que está indo para zero. Então essa aqui vai para o zero, essa daqui vai para o zero, e eu estou dizendo que essa daqui fica sempre entre uma e a outra. Então ela não tem opção. Ela não tem outra opção que não seja ir para o zero também. Existe essa função no 0, 0? Não existe. Mas ela tem que respeitar a desigualdade. Eu não disse que isso aqui vale para alguns valores. Eu falei que para todo valor real diferente do 0, 0, isso vale. Mas o 0, 0 não me importa, porque é lá que eu estou calculando zero. Eu posso estar preocupado com qualquer ponto do R2, menos com 0, 0, porque ele é o único ponto que eu nunca vou tomar para calcular o limite. Mas todos os outros eu tenho esse confronto, que é o outro nome que esse teorema recebe. Então, seja pelo teorema do confronto, ou seja pelo teorema do sanduíche, esse limite não tem outra opção que não seja ir para o mesmo do limite inferior e o limite superior. Então esse limite aqui tem que ser zero. Conseguiram entender a ideia? No chat, ficou claro? Alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, pode levantar a mão aí que eu explico de novo. Alguém tem dúvida no Zoom? Repete. Vou repetir sim. Vou fazer aqui no outro quadro. A ideia, eu usei um exemplo para mostrar para vocês o seguinte. Eu queria, bem, desde o princípio, calcular esse limite aqui, né? Limite de x² mais y² que multiplica o seno de 1 sobre x² mais y². É isso que eu quero calcular. Quando x, y, ou seja, quando o meu ponto P vai para o ponto P0 e o meu ponto P0 é o 0, 0. É esse que eu quero calcular. Tem vários outros que eu poderia calcular com a mesma função, mas é esse que me interessa. Ele é o mais interessante, vamos dizer assim. Por que ele é o mais interessante? Porque ele não pode simplesmente jogar, né? Porque não existe seno de 1 sobre 0. E aí foi a primeira coisa que eu chamei a atenção, tá? Não
Fixe uma coisa na mente de vocês. Não existe divisão por zero. Se em algum momento você começou a resolver uma coisa, você escreveu um número sobre zero, já está errado. Não nem importa para onde isso vai depois, já está errado porque não existe divisão por zero. Isso daqui não faz sentido, isso daqui não faz sentido. Não existe divisão por zero. Então, entenda que fração é uma forma de eu representar uma divisão. Então, se não existe divisão por zero, não faz nenhum sentido eu escrever 1 sobre zero, porque isso não existe. Tá bem, então não dá para calcular direta. Os outros todos davam, né? Esse aqui não dá. Mas você tem uma propriedade sobre o seno que algumas outras funções compartilham, que é o fato dela ser limitada. Observe que eu tenho um produto. Eu tenho um produto dessa por essa. Essa daqui, ela é limitada, o que significa que independente de qualquer valor que eu coloque para x e y aqui, essa função ela tem que necessariamente, isso que está escrito aqui, tem que ficar maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Essa é uma propriedade do seno, tá? Esses dois pontinhos significa, esses dois tracinhos significa o seno aqui, tá? É porque eu não quero reescrever. Então, isso é uma propriedade do seno, porque o seno mora dentro do ciclo trigonométrico, então ele só consegue ir do menos 1 até 1, ele nunca sai dali, tá bem? Então, essa daqui é limitada. Olhando separadamente, essa daqui, se eu esquecesse do seno, essa daqui para calcular era direto, tá? Isso aqui vai para zero. Isso vai para zero porque o x está se aproximando de zero, o y está se aproximando de zero, eu estou somando ao quadrado, os quadrados, está indo para zero. Ou, se você lembrar o que a gente fez na aula passada, eu disse que x² mais y² é o paraboloide. É claro que quando, independente do caminho que você tomar aqui, se você está chegando perto desse ponto, você está indo para o verso do paraboloide, está indo para o 0, 0. Então essa vai para 0 e essa é limitada. Importa se a limitação é menos 1 e 1? Não. Porque uma coisa que eu quis dizer é o seguinte. Duas coisas que é irrelevante. Para a gente, limitado, quando você faz um processo limite, ser limitado por 1 ou ser limitado por 1 trilhão é a mesma coisa. Se o seno estivesse entre qualquer número gigantesco que você imaginar negativo e positivo, essa daqui está indo para zero e ia mandar para zero do mesmo jeito. Porque num processo limite, qualquer coisa finita é irrelevante. Você passa dela em algum momento. Então, ser limitado e outra coisa está indo para zero, você cai na seguinte situação. Você tem que o seno de 1 sobre x² mais y², como eu acabei de dizer, está entre menos 1 e 1. Bem, mas não é essa função que eu quero calcular o limite, o que eu quero é esse produto. Então o que eu faço? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou multiplicar ela inteira por x² mais y². Por que eu posso fazer isso? Porque esse cara é sempre maior ou igual a zero, tá? Se fosse menor do que zero, a única coisa que aconteceria é que eu inverteria a desigualdade. Ainda ia valer porque ela é limitada por cima e por baixo. Mas nesse caso ela é maior ou igual a zero e quando você multiplica as desigualdades não mudam, tá? É fácil você pensar, né? Se A é menor do que B e C é um número positivo, então é claro que o AC vai ser menor do que o BC. Então você fica com menos x² mais y² menos é menor ou igual a x² mais y², que multiplica o seno de 1 sobre x² mais y², que é menor ou igual a x² mais y². Bem, o que eu quero calcular é o limite dessa quando essa vai para 0, 0. O limite dessa quando vai para 0, 0 eu não conheço. Mas é verdade o seguinte, que o limite quando x e y vai para 0, 0, dessa daqui, bem, são desigualdades, né? Essas são desigualdades que valem sempre. Se o limite é uma coisa que eu calculo indo para algum lugar, independente para qual lugar que eu esteja indo, se essa desigualdade vale sempre, tem que continuar valendo. É menor ou igual ao limite que eu quero calcular, não vou escrever esse limite inteiro, que tem que ser menor ou igual a esse limite aqui. Eu posso até não saber para onde vai o que eu quero, tá? Aqui tem um limite. Limite disso daqui.
Eu posso não saber para onde que vai esse do meio, tá? Não sei. Mas eu sei que esse vai para zero e eu sei que esse vai para zero. É como se desenhando com exagerando um pouco, só para vocês terem uma ideia. É claro que é uma função de duas variáveis, eu não vou representar todas elas graficamente. Na verdade, eu até poderia, tá? Porque a função é simples. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: existe uma função. Se você pegar o R3 aqui, essa daqui não é difícil de fazer. O que eu estou dizendo é, existe uma parábola para cima, um paraboloide para cima, né? E existe um paraboloide para baixo. O paraboloide para cima é esse, o paraboloide para baixo é o lá de lá. E o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu estou indo, independente de que caminho que eu tomo, porque agora eu sei que caminho não faz muita diferença, já que existem infinitos, né? Mas independente de como eu tente chegar do 0, 0, nessa daqui, eu estou indo pelo paraboloide, eu estou indo aqui para a origem. Nessa daqui, também, eu estou indo pelo paraboloide, independente do caminho que eu escolho, eu estou indo para a origem. E a do meio, ela mora aqui, tá? Ela mora nessa região fora. Ela pode fazer muita coisa para lá. Mas quando ela vem aqui para o 0, 0, ela se espreme entre as duas. Então ela tem muitas opções para ela longe da origem, mas na origem ela tem que ir se espremendo entre esse paraboloide e esse. Ela pode morar em toda essa região, mas ela tem que ficar entre o paraboloide de cima e o paraboloide de baixo. E para ela ficar entre o paraboloide de cima e o paraboloide de baixo no 0, 0, qual que é a única opção? Qual o número que está entre 0 e 0? 0, não tem opção. Então esse daqui tem que ser 0. Entendeu, Liam? Ah, tá. É por causa da multiplicação. Eu fiz mais direto no passo de lá. Aí eu fiz mais detalhado aqui. Tá bem, então essa é uma das opções. Agora pode mostrar os exemplos lá do slide. Tem alguns aí, eu vou resolver um e aí os outros vocês fazem. É a mesma ideia, tá? Escolhe um aí de 1 a 3, sendo 1 o primeiro e 3 o último. É tudo a mesma ideia, tá? Vou fazer um. Demoraram muito e um é mais rápido, a gente tá com pouco tempo. A ideia é a mesma, vocês vão ver que... Ah, o 2? Não, o 2 também é tranquilo. Vou fazer o 2 então. Bem, então o 2 pede o seguinte. Limite de x ao quadrado vezes o limite de x ao quadrado y ao y sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Com x e y indo para o 0, 0. Tá bem, então vamos calcular esse limite aqui. Qual que é a ideia? Essa é a mesma ideia dos outros dois exemplos, depois tentem fazer o outro. Eu quero escrever, para usar essa proposição, para calcular o limite, eu quero escrever isso como produto de duas funções, uma g de x, uma de xy, desculpa. Eu quero uma g de xy limitada. Por limitada, eu quero dizer que eu preciso conseguir colocar ela entre duas constantes. Para fazer a mesma ideia, tá? Eu preciso de uma constante a aqui embaixo e uma constante b aqui em cima. E uma h de xy que vai a 0, tá? Quando o x e o y vai para o ponto. E aí aqui tem algumas opções, tá? É claro que o denominador é uma forma que eu estou encontrando de limitar.
a função. Então, estou dividindo por alguma coisa, né? Então, o ideal é que eu tivesse alguma coisa que quando eu divido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, isso fica limitado. E aqui eu tenho um x vezes y, eu estou indo para o 0, 0. Então, a outra função que eu preciso, ela tem que sair aqui do numerador, tá? Então, tem algumas opções. Tem uma bem trivial, né? Você pode brincar um pouquinho, mas tem uma que é bem trivial, que é a seguinte. Bem, se alguém tiver uma sugestão aí, mas tem uma bem tranquila que é essa daqui, tá? Limite xy indo para o 0, 0. Aí você escreve x quadrado y, mas... Ah, não, tem um problema aqui porque não pode ficar... não pode ficar 1 em cima, né? Porque essa aqui está indo para 0. Tá bem. Eu vou... Se você escreve isso como y, que multiplica x quadrado sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, o que acontece? Pensa num triângulo retângulo. Se você tem... Ai. Eu vou colar rapidinho. Só pra não fazer... Deixa eu ver aqui. Tem que escolher adequadamente. Mas essa daqui vai ficar limitada porque... Isso aqui tá indo para 0, 0. Quadrado. É verdade que x ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado é limitado, né? Essa daqui é imediata. Ah, tá. Então tem um jeito fácil. Se você coloca... Essa daqui é a mais fácil porque você sabe que esse número ele é sempre menor do que esse daqui, né? Que não é verdade com essa, né? Você pode ter x ao quadrado maior do que essa raiz? Não pode, né? É essa daqui mesmo. Você não pode por causa do seguinte, pega um triângulo retângulo. Se você tem um triângulo retângulo, você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a essa hipotenusa aqui, né? Igual a h ao quadrado. Então, se você divide aqui tudo por h, igual a h ao quadrado. Se você dividir tudo por h, você vai ficar com x ao quadrado sobre h, mais y ao quadrado sobre h é igual a h. Só que h é o maior dos catetos, né? Então, esse daqui tem que ser menor do que ele, e esse daqui também. Não tá claro, né? Deixa eu pegar a... Tá nas notas essa, é porque tem uma manipulaçãozinha que tem que ser feita. Deixa eu pegar aqui nas notas. Cadê? Essa daí... Esse é o exemplo. Cadê? É o exemplo 3 das notas, tá? Quer dizer, o exemplo 2 das notas de aula. Tem que ser ao contrário mesmo. Tem que ser ao contrário. Tá no exemplo da nota? Então vamos lá. Se eu escrever isso daqui como x ao quadrado
E agora sim eu consigo usar o teorema de Pitágoras, né? Se eu escrever isso como x ao quadrado que multiplica y, só o y, sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, aí sim eu consigo usar o teorema de Pitágoras, né? Porque aqui ainda tinha um problema. Se você olha para o teorema de Pitágoras, o que você tem é o seguinte: aqui é x, aqui é y e aqui é h. E você sabe que h vale a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Mas num triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre maior do que qualquer um dos catetos. E agora sim isso daqui fica limitado. Esse fica limitado e esse vai a zero, agora está correto. Então, bem, o que eu estou dizendo é que esse produto se escreve como um produto, isso daqui, como é um cateto sobre a hipotenusa, isso aqui fica limitado por 1, né? Então, y sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Isso porque isso é um cateto e essa é a hipotenusa. Como o cateto é sempre menor do que a hipotenusa, esse quociente tem que ser menor ou igual a 1, na verdade é até estritamente menor, né? Então vamos deixar assim. O menor restrito não vai fazer nenhuma diferença na conta, porque a hora que eu passo o limite eu tenho a outra desigualdade. Quando eu multiplico tudo por x quadrado, eu fico com, bem, x quadrado vezes 0 dá 0, menor ou igual, aí aqui vai ficar a função que eu estou procurando, e aqui vai ficar x quadrado. Bem, essa daqui eu não preciso nem perguntar para onde que ela vai, né? Porque ela é 0, então ela só vai para o 0. Essa daqui vai para 0. Então essa daqui fica entre 0 e 0, quando o x e o y vai para 0, então a única opção é que esse limite seja 0. Os outros exemplos são iguais, tá? Volta nos exemplos lá. A única brincadeira é conseguir, mostra os exemplos lá do slide. A única brincadeira é conseguir encontrar qual que é limitada e qual que vai a 0. A primeira é a mais fácil, né? Porque a primeira eu quase resolvi ela pensando na segunda. Observa que no caso da primeira, eu tenho x ao cubo vezes x quadrado mais y quadrado. Então a limitada é x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Essa está limitada, porque eu estou somando mais ainda alguma coisa, e o x vai a 0. E no terceiro, aí no terceiro teria que pensar de novo, né? Quem que você tem ali que com certeza é limitado? Z quadrado, né? Se você deixar z quadrado ali, você vai ver que z quadrado embaixo também tem, ainda tem um 2z quadrado, então isso já está limitado. E x vezes y vai para 0. Então essas são as opções, tá? Todo mundo entendeu? Como é que usa esse exemplo? Perguntas, dúvidas? Conseguiram entender meu exemplo? Alguém não entendeu? Porque é maior que 0? Ah, tá. Desculpa. Não, tem uma razão aqui, né? É porque eu não disse que é módulo, né? Menos 1. É porque o y, apesar de representar um cateto, ele poderia ser negativo, tá? Todo mundo entendeu o comentário do colega? É porque isso aqui é positivo, necessariamente. Eu estou considerando a raiz positiva. Mas é verdade que eu consigo fazer um triângulo retângulo com y, mesmo que ele seja negativo. Mas se ele for negativo, eu teria o menos 1. Obrigado, Eduardo. Tá, o colega não entendeu. Adriano. Vou repetir, Adriano, rapidinho. Tá, o que acontece? Como eu disse, todos aqueles exemplos, todos os exemplos que dá para fazer usando esse teorema, que é o teorema do confronto, você tem que conseguir escrever a sua função, o limite que você quer calcular, como produto de duas funções. Uma que é limitada e a outra que que vai a 0. E a brincadeira é, de fato, encontrar qual que é a limitada, né? Qual que eu consigo garantir que é limitada. Quando você olha para esse produto, você teria algumas opções. No caso do primeiro exemplo lá, que é x ao cubo, sobre x quadrado mais y ao quadrado, a ideia é um pouco mais simples, porque aqui
a parcela que está embaixo, você também tem ela em cima. Então você pode reescrever isso como sendo x, que multiplica x² sobre x² mais y². Por que isso é limitado? Porque o que está no numerador também está no denominador, e você ainda está somando alguma coisa. Então, o maior valor que isso aqui pode chegar é a 1, que é o caso do y ser 0. E nesse caso, de fato, o menor valor é o 0, né? Porque é quando x é 0, porque aqui é tudo positivo. Então, aí aqui ficou fácil. Essa daqui vai para 0, se você está fazendo o limite indo a 0, 0, talvez isso aqui esteja um pouquinho pequeno, deixa eu aumentar um pouco. Eu estou indo para o 0, 0, tá? Então, se eu faço o x ir para 0, essa é limitada, essa vai para 0, esse limite é 0. Aí, agora no nosso exemplo, um pouquinho mais elaborado. Eu tenho x² em cima, eu tenho y, e eu tenho x² mais y². O que eu preciso é encontrar quem que é essa que vai para 0 e qual que é a limitada. Encontrar que vai para 0 é fácil, porque qualquer coisa que você pegar aqui no numerador, eu estou indo para 0, 0, vai ir para 0. Então essa é a parte fácil. A parte difícil é você encontrar qual que é a limitada. Então, a opção aqui é a seguinte: você observar que xy, você está no plano cartesiano, né? O x está aqui, o y está aqui. Independente do valor que você escolha para y e para x, você vai ter um ponto aqui. E aí você tem que a distância da origem até esse ponto é dada pela raiz quadrada de x² mais y². Então você sempre consegue formar um triângulo retângulo, onde os lados desse triângulo é x, y e h. Mas o Teorema de Pitágoras diz pra gente que isso é x² mais y². Tá bem? Então, o que está escrito aqui embaixo é a hipotenusa de um triângulo que tem como lados x e y. Mas uma das coisas, desigualdade triangular, uma coisa que você sabe sobre um triângulo é que a desigualdade triangular, especificamente no caso dos triângulos retângulos, o que você sabe é que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo, então ele é sempre maior do que os outros. O que eu estou dizendo é, isso que está aqui no numerador é maior do que x e é maior do que y. A escolha de tomar x ou y é irrelevante. Se eu escrevesse ainda é verdade, o mesmo resultado, se eu escrevesse xy vezes x sobre raiz quadrada de x² mais y², isso é verdade. E também é verdade que isso é x² que multiplica y sobre a raiz de x² mais y². Como eu disse, nesse tipo de conta você tem vários caminhos para você chegar na limitação. Essa é limitada e essa é limitada pelo mesmo motivo. Isso é o cateto, isso é a hipotenusa. Isso é o cateto, isso é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior, então significa que esse quociente tem que estar limitado. Só que aí o comentário do Eduardo foi, por que por 0, né? Porque eu estava pensando no triângulo e me esqueci que, bem, isso são as coordenadas, então poderia ter um sinal. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Se você está aqui, esse triângulo pode morar aqui, né? E se ele mora aqui, ainda é verdade que esse lado em módulo é maior que esse e esse, mas isso daqui não ficaria limitado por 0, 1 e sim por menos 1 e 1. Ainda é limitado. Como eu disse, você só precisa do A e do B que limita. E aí, então, isso é limitado, isso vai a 0. Isso é limitado, isso vai a 0. Então, é sempre aquela ideia do sanduíche. Algo que está indo para 0, em cima e embaixo, e outro que está pressionado, né? Tá limitado entre esses dois que está indo para 0. Então, ele tem que ir para 0 também. Entendeu, Adriano? Entendeu? Sim, entendeu. Então, uma está limitada e a outra está indo para 0. Entendeu, Jerry? Acho que o Jerry também perguntou. Entendeu agora? Você tem uma função... É só a brincadeira de escolher quem que você consegue limitar e o outro ir a 0. É assim que você consegue calcular esse tipo de limite. Entendeu, Jerry? DR, não sei como se pronuncia.
Tá bem? Tá bem. Ok, então essa é a segunda forma de calcular limite. E tem uma forma de mostrar que os limites não existem, tá? Então, eu mostrei para vocês. Ah, desculpa. Pode. Lucas, engenharia elétrica. A minha dúvida é, e se essa limitação ela não for assim entre intervalos que não passam por zero? Por exemplo, se ela ficar limitada entre 2 e 3, ainda iria valer esse... Essa é interessante. Vamos ver o que acontece. O que acontece se... É bacana... O interessante dessa pergunta... Eu tô com áudio? O interessante dessa... voltou. O interessante dessa pergunta... Qual foi a pergunta do... Lucas, né? Do Lucas. E se você consegue uma função g de xy que está limitada entre 2 e 3? Esse é o caso, né? E aí você tem uma outra que vai para zero. Bem bacana isso, porque eu vou fazer o seguinte para você perceber o que acontece. Pega, por exemplo, o caso x² sobre x² mais y². Essa daqui está entre o 0 e o 1, concorda? Então o que eu vou fazer com ela? Bem, eu vou somar 2 nela. Vou somar 2 primeiro, antes de mexer. Então vai ficar 2 menor ou igual a 2 mais x² sobre x² mais y², que é menor ou igual a 3. Concorda? Agora multiplica tudo por y, por exemplo. Manda o y, manda o xy ir para o 0, 0. Para onde vai? 0 de novo. Então, não importa, é porque uma está indo para 0. A limitação, como eu disse, poderia ser 2, 3, poderia ser menos 3. O que importa é que uma coisa ela está fixada em algum intervalo finito. E a outra está indo para 0. Agora, o que seria um pouco mais complicado é o seguinte: e se essa, voltando na sua ideia, e se essa daqui está limitada entre 2 e 3, e o y está indo para 4, por exemplo, isso vai funcionar? Vai. Só que aí você tem um problema. Qual que é? Vai funcionar desde que você de fato tenha o confronto. Porque se o y estivesse indo para 4, esquece esse exemplo, porque esse exemplo, se eu colocar o y indo para 4, e só o x indo para 0, não ia funcionar, né? Nesse caso aqui não dá. Mas o caso mais complicado, e aí eu acho que eu entendo melhor a sua pergunta, é o seguinte: eu tenho limitações diferentes, e quando eu multiplico a outra, ela não vai para o 0, ela vai para um número. Só que aí daria problema, né? Por exemplo, se o y estivesse indo para 4, essa daqui vai para 8, e essa daqui vai para 12. Aí a única coisa que você conseguiria dizer é, esse limite, se existe, mora entre 4 e 12. Então, só é confronto quando você está nesse cenário aqui. Precisa ser no 0? Não precisa, tá? Mas para ser confronto, a de cima e a de baixo tem que ir para o mesmo lugar. Tem exemplos assim, em cálculo 2 a gente não trabalha muito com eles, mas existem limites que são calculados dessa forma. Você consegue mostrar que por cima está indo para 2, por baixo está indo para 2 também, então do meio está indo para 2. Então isso é possível. Agora, quando está indo para... Não existe confronto quando é assim, ó. E você quer olhar um ponto aqui, por exemplo. Entende? Porque ainda sobra... Pode, inclusive, nem existir o limite, porque ela poderia assumir qualquer valor aqui no meio. Então, nesse caso, você não consegue. Entendeu? Se não for o 0, 0, como vai ficar? Exato. Esse é o problema, né? Quando não é o 0, 0, que foi o que eu estava explicando agora, você pode ter problema se as limitações não for a mesma. Aí não funciona o teorema do confronto. Você só consegue
se de fato em cima e embaixo está indo para o mesmo ponto. Ok? Tranquilo aí? Acho que essa parte do limite foi. A gente está indo um pouquinho mais lento do que eu tinha planejado, mas o importante é que ir compreendendo, né? Então o que a gente já fez? Primeira proposição, que diz quando eu consigo fazer desde que eu tenho duas funções que se identificam no conjunto, a menos do ponto. Essa daqui, quando eu tenho uma limitada e a outra indo a zero. E agora um caso onde, antes de eu mostrar o teorema para vocês, esses teoremas são sempre meio genéricos, né? Fica um pouco complicado quando vocês olham. A gente vai começar a descrever um problema que é o seguinte. Eu vou fazer primeiro o exemplo e depois eu mostro para vocês ali as contas, o teorema em si. Vamos começar pelo exemplo. Considere essa daqui, ó. F de xy igual x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Considere essa função aí. E, bem, é claro, de novo, né? Qual que é o único ponto interessante? O 0, 0. Porque todos os outros têm continuidade, não tem muito o que fazer. Então, o limite de f de xy, quando xy vai para o 0, 0. O que acontece? Deixa eu ver se eu não estou trocando a ordem. Isso aqui vai funcionar. Vamos escolher dois caminhos possíveis para isso, tá? Observe que eu estou indo... Eu estou indo aqui para a origem, né? Como eu disse, existe uma quantidade infinita de caminhos que eu posso ir para a origem. E duas desses caminhos é o seguinte. Eu quero... Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque... Tá. Tem duas situações aqui que eu posso considerar que são rápidas de perceber que eu quero mostrar para vocês. Eu posso me aproximar por infinitos caminhos, mas existe o caminho onde o y é zero e existe o caminho que o x é zero, certo? Tem todos os outros, mas quando é limite tem que coincidir todos eles, tá? Então, o que acontece? Em vez de olhar para esse limite de imediato, vamos olhar só sobre a reta x igual a zero e a reta y igual a zero. Quando você está no primeiro, então vamos fazer dois casos aqui. Calcular primeiro o limite de f de 0y quando y vai a zero. Tá? Bem, o que eu quero dizer com limite de 0y? Significa que eu vou fixar o x igual a zero e calcular só em y, que isso a gente já sabia fazer. Quando você faz isso é a mesma coisa que o limite 0 ao quadrado, 0, então menos y quadrado, sobre 0 ao quadrado, 0, então sobre y ao quadrado, quando y vai a 0. Bem, isso aqui se cancela e dá menos 1, tá? Vira uma constante, ou seja, essa função é identicamente menos 1 sempre que eu estou fora do zero. Então, pelaquela observação que eu fiz lá, isso dá menos 1. Agora, o que acontece se eu olho sobre a reta x e 0? Ou seja, agora eu vou por aqui, tá? Então, o que foi esse limite? Esse limite foi calcular quando eu estava descendo pela reta, o x era 0 e o y podia variar. Agora eu vou por essa reta aqui, que é um outro caminho possível. E agora eu vou mandar o x ir para o 0. Isso vai dar o limite de x ao quadrado menos 0x quadrado, x quadrado mais 0, x quadrado. Quando x vai a 0. Pela mesma observação, isso dá 1.
Então o que eu estou dizendo? Que quando você vai por um desses caminhos, está dando -1, e quando você vai pelo outro, dá 1. Esse limite existe? Não pode existir, porque o limite, quando ele existe, ele é único, tá? E na verdade você descobre que cada caminho que você toma aqui, você tem um valor diferente. É possível testar. Você pega uma reta aqui qualquer e dá um valor diferente. Isso é uma das primeiras complicações que já acontece no cálculo de várias variáveis. Que às vezes você tem isso e às vezes você tem até derivadas parciais, que a gente vai ver logo, nesses caminhos, mas você não tem os limites em si, tá? Então, os limites são diferentes, o que significa que esse limite não existe. E é isso que diz o teorema, que agora sim eu posso apresentar ele. Teorema mais importante, tá? Dessa parte de limite, para a gente usar na parte de derivação, é o seguinte. Se você tem uma função, um ponto de acumulação, e o limite existe, então o limite tem que existir para qualquer caminho. Em outras palavras, se tem caminhos onde... Isso é uma coisa de lógica, tá? O teorema diz o seguinte: se o limite existe, então para qualquer curva contínua que eu tomar, passando por aquele ponto, o limite tem que ser igual. Em outras palavras, se existem caminhos onde os limites são diferentes, o limite não existe. Isso é como se fosse, isso é o que a gente chama de contrapositiva de uma afirmação. Então vamos lá. Voltar aqui no meu exemplo só para vocês entenderem. O teorema diz para a gente que se esse limite existe, ele existe para qualquer caminho. Você pode vir por uma parábola, você pode vir por essa reta, você pode vir por essa reta. Qualquer caminho que você tomar passando por esse ponto, se o limite dessa função existe, então sobre aquele caminho o limite tem que coincidir. Só que a gente usa esse teorema muito mais pela contrapositiva dele. O que é a contrapositiva? Eu encontro dois caminhos onde os limites são diferentes e uso esse fato para dizer que o limite não existe. Então, em geral, é assim que a gente usa esse teorema. A gente não usa esse teorema para encontrar limite. A primeira e a segunda proposição que eu mostrei para vocês, a gente usava para encontrar o limite. Essa a gente usa para mostrar que o limite não existe. Então, tem aí alguns exemplos. Vou fazer um. Olha que interessante. Esse segundo aí, que a gente usou para mostrar que a função era limitada, ele, na verdade, ele sozinho, sem ninguém multiplicando ele não existe. Vamos verificar isso. Eu tenho um pouquinho menos de 20 minutos, mas vamos fazer ele. Esse do x² mais y². Quando x e o y vai para o 0, 0. Qual que é a ideia? Eu preciso de um caminho que dê um limite e de um outro caminho que dê limites diferentes. Alguém tem uma sugestão de qual um caminho... Bater no olho aqui. Qual um caminho que você sabe exatamente qual que é esse limite? Pensa lá que você está no plano. Qual é um caminho que você sabe o resultado disso, com certeza? X igual a 0, né? Porque se o x é igual a 0, aqui está 0. Então, independente do que der, então por esse caminho aqui, quando você calcula o limite, você pensa na seguinte curva: alfa de t igual a 0 e t. Isso aqui é uma função de duas variáveis, o que eu estou fazendo é com ponto. Isso é um caminho, isso é uma curva. Curva, caminho, a função vetorial, tudo é a mesma coisa. Então esse é um caminho. Sobre esse caminho, o que acontece com esse limite? O limite, quando t vai a 0, vamos chamar essa daqui de f de xy. Então, como essa função é de duas variáveis, eu posso compor. Então, de f de alfa de t é igual ao limite. Bem, a alfa de t dá 0 e t. Quando eu aplico a f, vai ficar 0, 0 e t. Então, vai dar t indo a 0, de 0 ao quadrado, sobre 0 ao quadrado mais t quadrado. Isso dá 0. Um outro caminho que dá diferente de 0. Qual que é o outro caminho?
Y, né? Eu gostei desse. Também tem o Y igual a zero, mas eu gostei da sugestão. Qual é o seu nome? Richard. Richard deu um caminho interessante aqui pra gente olhar. Olha, a gente olhou pelo caminho 0t, que é essa daqui, e o caminho que ele sugeriu foi o seguinte. Limite, vamos pegar agora uma beta de t, onde a beta de t é t e t. Reta identidade. Tá, tem que passar aqui pela origem. Teorema do ponto gordo, tá? Você aumenta o ponto se não passar por ele. Então, quando você faz o t ir para zero de f de beta de t, o que você obtém vai ficar o limite, eu estou sobre a identidade. Se eu estou sobre a identidade, fica t quadrado sobre t quadrado mais t quadrado. Quando t vai a zero. T quadrado sobre isso aqui dá 2t quadrado. T quadrado sobre 2t quadrado dá meio. Isso aqui é meio. E esses dois são diferentes. Então esse limite não existe. Entenderam? Também funcionava, tá? Funcionava, na verdade, de novo, né? Qualquer caminho que você tomar, valores diferentes. O que é mais típico de falar é o 0t e o t e 0. Mas eu gostei desse. Esse aqui é legal. Não é tão imediato e fica um valor. Não vai dar só 0 e 1, tá? Você não precisa sempre considerar os eixos coordenados. Você pode tomar o caminho que você quiser. Mostrou que 2 não existe. Não funciona. Professor, isso é uma pergunta interessante. Se por qualquer reta passando pela origem, os limites derem iguais, o limite existe? Quem acha que sim? Qualquer reta passando pela origem, em todas elas o limite é igual. Esse limite, então, existe? Quem acha que existe? Levanta a mão. Ninguém acha que existe, ninguém acha que não existe, né? Não, prefiro não opinar. Não, pessoal. Mesmo existem exemplos, não são muito simples e o tempo que a gente tem não dá. Mesmo que você mostre que por qualquer reta, passando pela origem, os limites são iguais, ainda não é suficiente para garantir que o limite existe. Existem funções que você consegue o limite igual por todas as retas, mas aí você vai lá, toma uma parábola, por exemplo, e na parábola os limites são diferentes. Então não funciona. O único jeito, esse teorema, ele só serve para garantir que o limite não existe. Para garantir que o limite existe, são aquelas outras duas proposições. Na sessão de monitoria de vocês, lá da outra semana, o monitor está preparando uma questão bem interessante, já sobre diferenciabilidade, que vai entrar um pouquinho desse de limite. O que a gente tinha para falar de limite comigo, começou e terminou, começou na aula passada e termina aqui, tá? A gente não vai trabalhar muito com limite, mas a gente vai usar talvez para as derivadas parciais e diferenciabilidade. Tenho mais 12 minutos aí, eu vou conseguir pelo menos começar a falar de derivadas parciais, porque derivadas parciais é bem mais fácil, tá? Perto de limite, o que eu vou falar daqui para frente vai ser... O mais difícil foi aqui. Isso aqui é um ponto crítico do curso. Derivadas parciais é mais fácil. Então vamos começar. Mas eu vou retomar, tá? Na aula passada eu retomo. Na aula que vem eu retomo. Derivadas parciais é bem mais fácil, por quê? Qual que é a ideia de derivação parcial? Suponha que você está com uma função de duas variáveis. E aqui é o gráfico dela, tá? E aí você, sei lá, escolhe aqui um x0. Se você passar por x0 um plano, paralelo a esse plano, bem, aqui é o eixo dos x, y e z. Se por esse ponto x aqui você traçasse um plano paralelo a esse plano yz, isso cortaria o gráfico da sua função, certo? Vamos considerar, você sobe aqui essa... Então vamos supor que essa curva de corte é uma curva bem aqui, ó. O que eu quero dizer? Estou dizendo que essa linha branca aqui
é exatamente a função f de y0, x0, perdão, y. Tá vendo? Eu fixei o x0 e estou andando só no y. Virou uma função de uma única variável. Função de uma única variável, eu sei derivar. Virou uma função de uma só variável, vou chamar isso aqui de g de y. Derivar essa função é a derivada parcial. Então, o que são derivadas parciais? Em relação a essa é o seguinte, eu uso um símbolo diferente, porque para dar um pouco de charme mesmo para a conta, eu vou dizer o seguinte, a derivada parcial dessa função, esse desenho aqui é a f, de xy. A derivada parcial da f em relação à coordenada, bem, eu estou fixando um, derivando em outro, então em relação a y, é igual a g' de y. E eu poderia fazer ao contrário, tá? Eu poderia fixar um ponto aqui, um y0. Se eu olhasse um plano, você teria aqui, vamos fazer ele aqui, considera um plano que corta aqui o gráfico da sua função, isso ia dar alguma imagem, né? Você pegou um plano que é paralelo ao plano z e x, ele vem e corta aqui. Quem que é essa curva? Essa curva é a curva f de x, y0. Virou função de uma variável também. Então, a derivada parcial da f em relação a x, vamos chamar essa daqui de h de x. Por que h de x? Porque não tem y, tá? O y é uma constante, 2, 3, 4, o que você escolher. Então, é h de y, h de x. Então, derivadas parciais é derivar considerando que outras variáveis é constante. Então, é relativamente simples. Primeiro, uma coisa que eu quero que vocês pratiquem, primeiro, é esse tipo de cálculo de derivada. Por quê? Porque, às vezes, você sai do cálculo ainda com um pouco de dificuldade de considerar um determinado valor como uma constante. Então, vamos praticar primeiro e depois eu vou começar a interpretar por que calcular a derivada desse jeito. Então, deixa eu ver, isso aqui são... Deixa eu mudar, peraí, na verdade é outro... Eu vou praticar um pouquinho com vocês. Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Então vamos, por exemplo, pega essas derivadas parciais aí, ó. Calcule as derivadas parciais da função f de xy num ponto genérico e depois no ponto indicado. A primeira é f de xy igual a seno de x² menos y ao cubo. E aí, primeiro no ponto genérico e depois no ponto 1 e 1. Vamos lá. Eu tenho duas variáveis, então eu vou derivar parcialmente em x, depois parcialmente em y. Esse símbolo aqui, ó, a gente chama ele de derrom, tá? Mas só você pode ler simplesmente derivada parcial de f em relação à variável x. O que é derivar em relação à variável x? É olhar essa função pensando que x é variável e y é constante. E não vou colocar o y0 aqui, mas você pensa que o y é constante. Estou derivando em x. Para derivar isso em x, regra da cadeia, deriva de dentro, a derivada de dentro 2x, multiplico pela derivada de fora aplicada na de dentro. Derivada do seno é cosseno, aplicado na de dentro. x² menos y ao cubo. Por que o y cubo apareceu? Porque o y cubo é uma constante da função x² menos y². Então, é como se o y fosse um 2, um 3, um π, um base do logaritmo neperiano, qualquer coisa. Você tem que entender ele desse jeito. Então, essa é a derivada parcial em relação ao x. Derivada parcial da f, nem precisa escrever esse xy, né? Em relação ao y agora. Agora, o y é uma variável e x é uma constante para mim. Então, eu vou derivar como se eu estivesse lá no cálculo 1, mas pensando que x é uma constante. Regra da cadeia, derivada do de dentro, menos 3y ao quadrado, vezes a derivada de fora, que é cosseno, aplicada na de dentro. Então,
Agora, aplicado nos pontos. No ponto, né? Derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto 1 e 1 é 2 que multiplica 1 cosseno de 1 quadrado menos 1 ao cubo. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Então, 2 cosseno de 0 é 1, então dá 2. Derivada parcial da f em relação a y. No 1, 1. Eu uso essa notação, mas se você escrever nessa notação, também está correto, tá? Acho que no livro, quer dizer, nas notas dos professores eu escrevo assim. Mas é a mesma coisa, só estou dizendo onde eu estou aplicando, tá? Então vai ficar menos 3 vezes 1 cosseno de 1 quadrado menos 1 ao cubo dá menos 3. Fácil, né? Bem mais fácil do que limite. Volta lá nos exemplos, por favor. A segunda. Vamos fazer a segunda também. Estou com pouco tempo, mas dá. Para vocês verem que realmente... Por isso que eu disse, que desde que vocês tenham... Se vocês foram bem no cálculo 1, cálculo 2 não vai ser muito difícil, não. Tem muita coisa, mas a gente sempre aproveita muito do cálculo 1. Então, x quadrado e a x, y quadrado. E o ponto é o 2 e 0. Então, vamos aqui. Derivada parcial da f em relação a x. Considera que x é variável, y é constante. Se o x é variável, isso aqui tem uma regra do produto. Tem regra do produto, deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, mais primeiro. Derivada do segundo tem uma regrinha da cadeia, né? Que é e elevado a alguma coisa. Regra da cadeia aqui, deriva de dentro y quadrado, vezes a derivada de fora, derivada da exponencial é ela mesma aplicada na de dentro. Derivada da f em relação ao y. Agora é y. Se é y, não tem regra de produto mais. Porque x ao quadrado é uma constante quando eu estou olhando para y. Então tem que tomar esses tipos de cuidado. Por isso que precisa praticar muito, tá? Faça uma lista, assim, um monte, até vocês entenderem bem isso. Agora, x é constante, porque eu estou derivando em y. Então, isso daqui é constante. Você multiplica, só mantém, deriva nessa. Aqui tem regra da cadeia. Derivada da de dentro, vezes a de fora, exponencial é ela mesma, aplicada na de dentro. E aí você aplica. Se você aplica, vai ficar bem o 4 a e elevado, bem, tem um zero aqui, tá? Então e elevado a zero dá 1, então 4 mais, aqui tem um zero, então só 4. No 2, 0. Agora aqui dá 0, porque tem um 0 aqui. Então, a maior dificuldade agora, o que eu quero que vocês pratiquem, a aula está acabando, a gente vai encerrar. O que eu quero que vocês pratiquem é derivada de constante não é 0. É aí, tá vendo? É esse tipo de cuidado que eu preciso que vocês tomem, por isso que vocês vão precisar praticar muito. Vamos lá. Derivada de constante é 0, está correto. Mas essa função ela não é constante nem em relação a x nem em relação a y. Porque quando eu estou olhando em relação ao y, tem uma constante multiplicando uma função. E aí não é 0. Porque se você olha para a função 2e elevado a x, quando você deriva 2e elevado a x, dá 2e elevado a x. Porque aqui é um produto. Então, do mesmo jeito que esse daqui se comporta, eu quero dizer o seguinte. Você vai ter que aprender a derivar isso daqui
por exemplo, em relação a y, da mesma forma com que você derivaria, por exemplo, 4e a 2y ao quadrado. Essa daqui você conseguiria derivar tranquilamente, né? Lá no cálculo 1. Porque você ia pensar, não, 4 é constante, continua. Aí eu derivo lá em cima. Quando eu derivo lá em cima, eu fiz uma... Tá faltando um x aqui, né? Porque, a mesma coisa. Quando eu derivo pela regra da cadeia, 2 cai, fica 2 vezes 2y. E depois a exponencial mantém. Essa daqui era muito fácil de calcular lá no cálculo 1. Agora vocês vão ter que entender esse tipo de derivada da mesma forma, considerando que algo é constante. Por que eu coloquei o 2x aqui? Porque quando você vai derivar, o x² é uma constante, eu estou olhando em y. Ele está multiplicando, permanece. A regra da cadeia, eu derivo essa, coloco aqui multiplicando, vezes essa daqui, a derivada dessa aplicada na de dentro. A derivada de x, y² é quanto? Aí depende. Se eu estou derivando em y, é 2xy, porque o x é uma constante. Então, por isso que eles vão precisar praticar muito. Porque é muito comum você sair do cálculo com algumas essas dúvidas sobre como que eu trabalho com as constantes. E isso gera muito problema no cálculo 1, mas se vocês mantiverem essas dificuldades, fica muito difícil derivar parcialmente. Porque eu vou dar uma expressão gigantesca envolvendo 2, 3, 4 variáveis, e aí você tem que derivar ela, entendendo que uma derivada é constante. Então, entender quando que a derivada é zero, quando você tem que multiplicar, quando aparece, quando não aparece, é o que é o mais complicado. Então, por isso que vocês vão ter que fazer bastante exemplos. Eu passei 2 minutos, mas eu vou finalizar por aqui. Mas calma, na sexta-feira é aula de exercício. O que eu vou fazer com vocês é praticar muito esse tipo de derivada parcial. E aí, na semana que vem, eu vou começar a interpretar ela geometricamente com vocês, tá bem? Mas fica aí como um exercício para casa, tentarem resolver esses tipos de derivadas parciais, tá bem? Então, até sexta-feira. Boa tarde a todos. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!